né? Que aí, se vocês abrirem, aí puxa para vocês a imagem. Então, hoje, 22 de agosto, o Grupo de Estudos Foucaultzinho do Cerrado se encontra para falar do capítulo 4, parte 2. Hoje a gente discute dispositivo de sexualidade, voltado para a política de identidade, homossexualidade e o modo de vida gay. Vamos lá. Na entrevista com o Stephen Ring, eu vou passar todas as entrevistas, vou passando os textos que eu recomendei como bibliografia para vocês, e vou trazendo desses textos as ideias principais e articulando o que é interessante para a nossa discussão de sexualidade que a gente vem conversando ao longo desses 2 meses, eu acho, né? Quase 3 que a gente já se encontra. E aí vocês, concatenei, né? Então eu não vou estar repetindo as ideias, eu concatenei ao longo de todos os textos. E vamos lá. Então, na entrevista com Stephen Rings, o principal que o Foucault vai trazer para a gente vai ser... A primeira coisa que o Foucault vai trazer para a gente é o seguinte: o silêncio como modo de relação, tá? Então, o ethos do silêncio, uma ética silenciosa. Ele fala disso a partir de uma amizade que ele tem, não interessa com quem, mas aí eu jogo a bola para vocês. Vocês já tiveram alguma amizade silenciosa? Uma pessoa com quem vocês são capazes de sentar ao lado delas e permanecer horas e horas em silêncio, e isso não incomodar vocês, isso não incomodar nenhum dos dois? Então, Foucault fala disso, de um amigo que ele teve e o quanto eles eram capazes de tomar um vinho, fumar um haxixe, ficar sentado um do lado do outro, sem conversar, sem dialogar, aproveitando o silêncio. Então, o silêncio também é um modo de relação. E isso é um contraponto com uma sociedade que fala demais, que conversa demais. Essa sociedade nossa que tem essa vontade de saber enorme. Então, nós que não aguentamos ficar calados, que temos essa vontade feroz de sair falando tudo que nos acontece, principalmente em relação às nossas práticas sexuais. Foucault nos coloca essa ideia, joga essa ideia para o alto aí, nessa entrevista. Que tal ficar em silêncio? E a relação silenciosa? Vocês já experimentaram ela? Como que vocês já lidaram com uma relação silenciosa? O silêncio também é um modo de se relacionar com alguém. É um modo de se aproveitar de alguém, de ter prazer com alguém. E não só falar, falar e falar, e trazer à tona um saber e um conhecimento sobre determinada relação que você tem. Em seguida, nessa mesma entrevista, o Foucault vai dizer o quanto que a liberdade ela pode ter tantos efeitos restritivos quanto uma sociedade diretamente restritiva. E quando ele fala uma sociedade diretamente restritiva, ele está apontando para uma sociedade nazista, para uma sociedade fascista. Então, a liberdade, ela tem condições de ser tão restritiva quanto uma sociedade nazista, uma sociedade fascista. Porque a liberdade, ela é produzida, ela é cerceadora. Para você ser livre, você precisa regulamentar a sua liberdade. E aqui eu vou usar um exemplo muito simples,
para vocês entenderem, que é o exemplo da liberdade de ir e vir. Na liberdade de ir e vir, que é a mais gostosa, né, da gente gritar por aí sobre libertação e o meu direito de ir e vir, ela é uma liberdade totalmente regulamentada. Nós podemos ir e vir, certo? Certo. Mas como nós podemos ir e vir? Quando nós podemos ir e vir? De onde e para onde nós podemos ir e vir? Esses são os questionamentos do Foucaultiano. Ir e vir, ok, nós podemos. Essa liberdade nós temos, mas ela é regulamentada. Então, nós vamos como? Nós vamos a pé, então nós temos que ir pela calçada, não podemos ir pela rua, nós não podemos ir pelos trilhos do metrô. Estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Se nós queremos ir de carro, nós não vamos poder ir pela calçada. Nós temos ruas para poder usar especificamente para o carro. E quando nós estamos usando o direito de ir e vir de carro, nós temos os semáforos, nós temos as leis de trânsito. Vocês estão percebendo o que é a regulamentação de ir e vir? A regulamentação da liberdade? E a liberdade de ir e vir de avião? Já experimentaram ela? Já experimentaram o atraso da liberdade de ir e vir de avião? Mas eu comprei a passagem para tal hora. Sim, senhor, mas o avião atrasou, né? Teve névoa, teve chuva, teve não sei o quê, mas a minha liberdade, percebem? Então, a liberdade, ela pode ter tantos efeitos restritivos quanto uma sociedade diretamente restritiva, porque para sermos livres, precisamos regulamentar a nossa liberdade. Esse é um ponto muito interessante em Foucault. Foucault percebeu isso. Quando a gente quer ser livre de algo, a gente precisa regulamentar, definir como a gente vai ser livre desse algo. E ao definir esse como, muitas vezes a gente cria um sistema com muito mais restrições do que se a gente não tivesse nem comentado sobre essa tal liberdade. Ok? O saber para proteger a existência individual e para compreender o mundo exterior. Então, saber da minha sexualidade para proteger a minha existência individual, para compreender o mundo à minha volta. Sim. Saber da minha sexualidade para entregar a minha existência a um outro, para me colocar em perigo, para um outro me catalogar, para um outro me restringir, não. Aí não. Para compreender um mundo interior, para desvendar um mundo interior, para me aprofundar num lago do mistério da minha existência, não. Então, saber da minha sexualidade é para me proteger, é para sobreviver. Saber da minha sexualidade e usar o saber da minha sexualidade para minha existência, para sobreviver um dia após o outro. É uma guerra. Lembra que eu comentei isso da outra vez? Então, nessa guerra, nós precisamos enfrentar as batalhas e precisamos preservar a nossa existência individual, os nossos corpos que são atacados. E como que nós fazemos isso? Com saber. Mas nós não utilizamos esse saber para devastar uma interioridade, uma essência, uma ontologia interna. Não tem nada disso aqui dentro para ser devastado. E não temos também que utilizar o saber da nossa sexualidade para... Desculpa. E esse saber da nossa sexualidade, ele tem que ser utilizado para compreender o mundo à nossa volta. Para entender as relações que estão se dando à nossa volta. O que está acontecendo com a exterioridade que nos rodeia.
Essa é a proposta com os conhecimentos que brotam das nossas relações sexuais. Ok? Então, e aí nessa mesma entrevista o Foucault fala dos prazeres intensos, né? Fala da overdose de prazer, do prazer completo e total, ligado à morte. Aí o próprio pesquisador tem um momento de escândalo, as pessoas também acham tudo isso muito polêmico, mas isso pelo prisma filosófico, é extremamente interessante. E aí Foucault também tem um pedaço sobre drogas, né? Ele fala que nós temos que aprender a lidar com as drogas. Nós temos que entender a importância das drogas como uma experiência de prazer. Como nós vivenciamos a droga, mas vivenciamos mal. Né? Então, nós nos drogamos diariamente, mas nos drogamos mal. Vivenciamos mal a experiência da droga. Porque buscamos o prazer, experienciamos o prazer de forma errada, de forma mal reflexionada. Não entendemos o que é o prazer. E aí as nossas práticas sexuais é um ótimo campo para a gente perceber, e a gente vem vendo isso, né, na nossa jornada prática, né, que é quando a gente para a gravação e eu venho discutindo com vocês na nossa segunda parte, na nossa etapa prática. O quanto os prazeres que nós buscamos nas nossas práticas sexuais, eles são prazeres que interessam para dizer de nós, para catalogar as nossas verdades. E então, e tão somente. E Foucault, ele está querendo que nós façamos práticas sexuais que intensifiquem os prazeres. É a intensificação do prazer. Não é a intensificação da verdade. Então, não é ficar buscando parceiros para confirmar a sua verdade em relação às suas práticas sexuais. Nossa, olha o tanto que eu gosto de mulher. Ou eu pego várias mulheres. Olha o tanto que eu gosto de homens. Eu pego vários homens. Olha o tanto que eu pego. Não é ficar repetindo os mesmos objetos ou humanos que você objetifica no seu saber sobre o seu sexo, sobre a verdade que você criou sobre a sua sexualidade. Não é isso. A proposta Foucaultiana é você entender o seu corpo como um território que você vai buscar prazer. E como que você vai buscar prazer? Ora, você não vai investigar um território, você não vai devassar um território sem técnicas, sem ferramentas, sem condições. A ideia de arqueologia do Foucault. Você não vai mexer com terra sem uma pá, sem um instrumento para lidar com isso. Então, nós tivemos nossos encontros para isso. Temos que ter técnicas, tem a arte para fazer brotar o prazer nos nossos corpos. E o Ocidente acha que é só fricção de órgãos genitais. E excluiu várias outras partes, excluiu praticamente todos os corpos, todo o corpo. Deixou dois órgãos catalogados de modo apologético, perfeccionista, o que causou traumas terríveis, e aí aquele trabalho fantástico da Laura Dodsworth, que vai mostrar como a variedade de pênis e seios e vaginas dificulta a gente a lidar com os nossos próprios órgãos genitais, que são muito diferentes daqueles catálogos que existem por aí, e a gente fica tentando lidar com eles. E aí nós temos que fazer brotar esse prazer, e nós não conseguimos, porque nós não fomos
treinados, nós não fomos ensinados a isso. Nós vivemos uma ocidentalização de busca de saber, de produção de saber sobre as nossas práticas sexuais, mas não de produção de prazer. Então, eu não produzo prazer no meu parceiro, na minha parceira, e ela não produz prazer em mim. Nós não vivemos isso. E aí, Foucault também vai trazer uma pegada que permanece em todas as outras entrevistas que eu levantei para vocês. Isso é um marco nessas entrevistas, que é a ideia de transformação. Né? Então, quando o entrevistador força a barra para ele e faz ele, tenta fazer ele falar, mas você não é homossexual, você não é, como você é, qual a sua sexualidade, Foucault? Né? E pede para ele afirmar a sexualidade dele, ele responde mais ou menos assim: olha, você acredita que eu trabalhei tanto durante todos esses anos para dizer a mesma coisa e não ser transformado? Então, você acha que tantos anos explorando meu corpo sexualmente, buscando prazer no meu corpo, para dizer a mesma coisa? É isso? Para buscar uma identificação? É isso. Percebem? Então, esse é o questionamento Foucaultiano. Então, um parceiro após o outro, um prazer após o outro, para dizer a mesma coisa de si? Uma relação após a outra, para você descobrir que você continua a mesma pessoa? Um sexo depois do outro e você se olha no espelho e não mudou nada? Esse é o Chan, em Foucault. Vamos para a entrevista com o Joker, a entrevista de 82. Foucault vai dizer, a partir de uns estudos que ele fez, que homo e hétero são conceitos que não cabem na Grécia e na Roma antiga, que são concepções modernas. Ele vai dizer isso porque na Grécia antiga são relações que vão se dar de outro modo, que não vão caber essas conceituações que nós temos hoje, porque elas não vão se autorizar como nós temos ela hoje. Vai ser uma outra formação social, uma outra formação econômica, uma outra base filosófica, epistemológica. Então, não tem como a gente fazer um comparativo. Então, são concepções modernas, tá? Isso é importante, isso é muito importante. E aí ele também traz uma outra ideia muito bacana mesmo, que é a ideia de uma sociedade monossexual. Foucault está na década de 80 e ele e tem muitas discussões, muito do embate, acho que ainda tem muito isso hoje na comunidade. Na comunidade, eu falo GLS, pessoal, acho que vocês já sabem, né? Porque eu adoro falar que sou da década. Hoje eu posso falar que eu sou do milênio passado, né? Mas a comunidade LGBTQI+, ainda tem muito disso, e o Foucault chama atenção para esse detalhe. Ele chama atenção para vários detalhes muito curiosos. Tanto os heterossexuais quanto os homossexuais, eles acreditam numa sociedade monossexual. O que é isso? Que só existe aquele tipo de sexualidade.
Então, tem determinados heterossexuais que acreditam que só existe a heterossexualidade e que todo o resto são desvios ou ilusões ou sua realidade, a pessoa bateu a cabeça, ou é só apanhar que volta, essas coisas que a gente escuta por aí. Por outro lado, Foucault vai dizer, de modo espelhado, que existe na comunidade homossexual pessoas que vão dizer que se é homossexual, é homossexual. Então, não existe essa de homossexual que vira heterossexual, de homossexual que é bissexual, de homossexual que deixa de ser homossexual, de homossexual que, percebe? A ideia da sociedade monossexual. Foucault não foca nisso. Foucault acha que essas concepções, esses enquadramentos, eles são muito problemáticos. E aí ele traz dois contra-exemplos, que é os homossexuais que vivem em grupo, que são as comunidades gays, e isso ele vai... Aí diz, comunidades mesmo, né? Então, essas comunidades, elas perdem completamente os formatos, e aí a gente vai falar um pouquinho mais dos formatos heteronormativos agorinha, a gente vai chegar lá. E o contra-exemplo que está no livro da Lilian Federman, que é com as redes de mulheres do século XVIII. Foucault fica deslumbrado com essas redes de mulheres que vão viver ou conviver como se fossem redes de amizades de mulheres, meio que na surdina, no século XVIII, só que... E aí o Foucault lamenta pela falta de produção textual a respeito disso, né? Que a Lilian faz um trabalho enorme de coletânea, mas ainda assim falta muita coisa. De como essas mulheres, elas não podiam ter relações, não podiam ser casadas, não podiam mostrar afetividade entre elas, mas então elas criaram uma rede entre elas, de cooperação, de contato, e aí você não sabia quem era dessa rede, quem não era, elas moravam na cidade e ninguém sabia, e elas viviam todas juntas, tinham cargos diferentes, ocupações diferentes, posições diferentes, iam se ajudando, iam se salvando, iam se amando, e ninguém conseguia saber quem era, iam sobrevivendo desse jeito. Então, assim, Foucault vai mostrando esses contra-exemplos, fugindo da heteronormatividade. A gente vai chegar lá e eu queria que vocês puxassem um pouco isso no bate-papo também. Foucault, aí, deixa eu ver se é nessa parte, se eu centralizei nisso. Foucault vai dizer que a problematização ela é mais institucional do que verbal, então, a partir do século XVII, nós vamos ter perseguições, condenações, leis, pena de morte, prática policial, sistema de armadilha, de ameaça, perseguição médica. E o que ele quer dizer com isso? Todo um problema que a homossexualidade vai ter que enfrentar, que é um problema institucional. Então, vocês vejam, são um problema com as leis, um problema com o judiciário, um problema policialesco, que é um problema com a moral, e um problema médico, né, que também vai gerar psicológico, terapêutico, asilo psiquiátrico, todas esses perigos. E eu concatenei no outro texto, a gente vai para ele agora. Aí no Sexo, Poder e a Política de Identidade, Foucault repara os seguintes pontos sobre o movimento sexual.
ele vai dizer que o movimento sexual, ele obrigatoriamente, ele se encontra entre uma arte de viver e um conhecimento científico. O que isso significa? O movimento homossexual, ou ele, por hora, ele produz saber, por hora, ele cria um modo de vida novo. E ele está nesse balanço. E é esse balanço que interessa para a gente hoje. Então, ou ele é vontade de saber, ou ele é arte de viver. E aí é nesse jogo que Foucault vai dizer, interessa muito mais a arte de viver do que o conhecimento científico. Vamos lá. A sexualidade é algo que nós criamos nós mesmos. Ela é nossa própria criação. Isso é uma fala do Foucault, tá entre aspas aí. Muito mais do que a descoberta de um aspecto secreto de nosso desejo. Então, a sexualidade não é algo que nós descobrimos dentro da gente que estava escondido e a gente não, entendeu? Precisava descobrir. A sexualidade é criação. Ela é uma oportunidade para a gente criar. Por isso que, para Foucault, o interessante é fazer com que o movimento homossexual, fazer com que o movimento, a comunidade LGBTQI+, ela seja a arte de viver, e não conhecimento científico. Ela entregue para a sociedade um movimento cultural, e não um movimento de conhecimento científico. Ela entregue produção de arte de viver, e não produção de saber. O sexo não é fatalidade, é possibilidade de chegar a uma vida criadora. É uma possibilidade de você sair da forma de vida que nós temos hoje e criar uma forma de vida diferente daquilo que nós vivemos. E assim sucessivamente. Percebam que não dá para travar também, a gente vai falar disso agora. Então, a diferente maneira com que as pessoas experimentam sua liberdade sexual é sem limite. É uma das fontes mais produtivas da nossa sociedade e de nossa era. A sexualidade não é fonte, mas produto, faz parte nesse processo. É isso que Foucault vai dizer. As pessoas elas vão focar na sexualidade como fonte criadora. Foucault vai dizer, não, a sexualidade moderna ela não é fonte criadora, ela é mais um produto disso que nós somos capazes de criar, que é as nossas... disso que provém de nós, que é as nossas práticas sexuais. Então, nós somos tão ricos nas nossas práticas sexuais, nós somos tão capazes de criar com as nossas relações sexuais, de interagir sexualmente, que a gente criou essa tal de sexualidade moderna. Sexualidade moderna não é fonte, ela é produto da nossa capacidade criativa. Percebem? Esse é o raciocínio do Foucault. Então, para Foucault, a gente tem que entender que, para nós, o interessante é continuar com essa capacidade criativa, é continuar com essa força criativa, é continuar usando as nossas relações sexuais como como matéria-prima para a gente sair desse marasmo, desse conformes que a gente vive e construir uma coisa diferente, e fazer uma coisa diferente. Não é ficar colocando formas, não é ficar colocando rótulos, não é descobrir qual o meu rótulo, qual o seu rótulo. Dependendo de como a gente fizer sexo, a gente vai colocar um rótulo aqui, outro rótulo ali, outro ali. Aí, não, me conta isso, me conta aquilo, deixa eu te contar isso, deixa eu te contar aquilo, porque assim a gente vai destrocando os rótulos, né? Não, porque eu achei que o rótulo dele era esse, eu achei que o rótulo dela era aquele. Mas deixa eu te contar isso, que aí a gente vai descobrir que o rótulo dele... Não. A nossa sociedade fica esse jogo de rótulo, né? E vazou o nudes do fulano, vazou o filme da Beltrana. A gente vai descobrir os rótulos, vamos trocar os... Foucault vai dizer, não, a nossa sociedade ela tem que parar com isso, ela tem que descobrir que ela é tão rica sexualmente, tão produtiva sexualmente,
que através dessa produção de relações, de interações sexuais, ela vai construir outra sociedade. Ela vai construir outras interações econômicas, outras interações sociais, outras interações de vida, outros modos de sermos aquilo que até hoje nós não conseguimos ser. Percebe? As nossas relações sexuais, elas estão na base de inúmeras relações que nós temos na nossa sociedade. Foucault está nos convidando a ter outras práticas sexuais para a gente ter outra sociedade. Então, quando as pessoas, e aí o entrevistador vai questionar ele, mas e os direitos, Foucault? O movimento homossexual, o movimento LGBTQI+, ele não tem que lutar pelos direitos? Foucault vai dizer, sim, isso é o primeiro passo, mas isso é só o primeiro passo. Isso não é o único passo. Isso não é o objetivo e acabou. Além disso, além da identidade, cadê a força criadora? É força criadora, é força produtora de cultura. O movimento tem que entender que ele é produtor de cultura, realizador de criação cultural. Cadê essa produção cultural? Não é só produção de identidade, é produção de cultura. Cadê essa cultura? Cadê essa diversidade cultural? É isso que Foucault está, entendeu? Então, os questionamentos Foucaultianos saem dessa natureza, dessa ordem, e eles são muito mais profundos, porque a pergunta dele é, a questão não é o que é uma pintura gay, não é o que é um romance gay, entendeu? Será que o que se deve esperar como a melhor forma literária dos homossexuais são romances homossexuais? É isso? Então, o que se deve esperar de músicas de homossexuais são músicas homossexuais? O que se deve esperar de professores homossexuais? São grandes aulas sobre temas homossexuais? É isso? O questionamento que questiona é esse. Então, o homossexual, ele está fadado a entregar uma identidade homossexual em tudo que ele faz. É isso que ele é. Um produtor da identidade homossexual. Em tudo que ele faz. E aí, se ele não fizer um romance homossexual, ele não está contemplando a identidade homossexual. Esse é o questionamento Foucaultiano. Cadê a realização? Cadê a criação cultural? Não é a criação de uma cultura homossexual. É mais do que isso. É muito mais do que isso. Vamos lá. Se a identidade é um jogo, se ela é um procedimento para favorecer relação social, relação de prazer, criar novas amizades, então ela é útil. Então legal. Gente, para Foucault, a identidade é um jogo. É um jogo. A gente está num jogo. O modo como vocês apresentam a identidade de vocês são colocados dentro de um jogo. Foucault está ciente disso. Ah, mas eu não posso negar minha identidade porque para Foucault, ele ri. Nessa mesma entrevista, ele tá, ou numa outra, vocês veem, ele fala para o repórter, fala, olha, eu vou rir dessas políticas que querem se exacerbar, o mundo te dá um tiro na cara, o mundo é um jogo,
tá? Dependendo da identidade que você entrega, você não doa sangue. Se você fala que é gay, você não recebe seu sangue. Ok? Quer ser o justo dos justos, quer ser a Mara Maravilha, quer arrasar no mundo. Vai lá doar sangue, vai lá ser o bonzão, eles não querem o seu sangue? Porque tá precisando de sangue? Mas eles não estão precisando do sangue de gay. Essa do sangue, eu fiquei horrorizado quando eu fiquei sabendo disso, Guilherme. Me assustou demais com o tamanho da violência, né, cara? Pois é, exatamente. Não querem. Eles tá vazio lá, tá precisando de sangue, mas não é qualquer sangue. Não é qualquer sangue. Não é o sangue da identidade homossexual. Ok? Eu sei que o STF agora autorizou, mas vejam como as coisas se dão na nossa sociedade. Quando a identidade se torna um problema da existência, nós estamos num jogo. Então, quando a identidade se torna um problema de desvendar, de marcar, de delimitar, de colocar um código, se a questão não é mais a criação de novas amizades, mas a de conformar-se com a identidade, aí, diz Foucault, nós estamos próximos da virilidade heterossexual tradicional. Se vocês se dizem homossexuais e vocês estão encucados do tipo, gente, será que eu posso fazer isso? Não, porque eu sou homossexual. Não, eu sou gay, será que eu posso fazer isso? Não, será que eu posso fazer isso? Porque, sim, se a comunidade vê, o que ela vai pensar de mim? O que meus amigos gays vão pensar de mim se vê eu fazendo isso? Aí, a identidade se tornou um problema para você. Eu vou dar um exemplo. Teve uma mãe, que eu estava dando essa aula, teve uma mãe que veio conversar comigo depois. Ela falou assim para mim. Ela falou do filho dela, que o filho dela estava entrando numa paranoia, porque ele percebeu que estava sentindo desejo por rapazes, por homens, pelos colegas meninos e tal. Só que aí a paranoia dele não era essa. A paranoia dele era a seguinte: se ele ia ter que ouvir Lady Gaga, se ele ia ter que ouvir pop, se ele ia ter que colocar umas roupas assim coloridas. Olha que loucura, gente. Isso é quando a gente conforma demais o processo de identificação. E aí eu explico, depois da aula, a gente conseguiu achar um jeito Foucaultiano de explicar, de conversar com ele. E aí depois ela veio dizer, chorando e tal, que tinha sido maravilhoso, que ele tinha tido uma libertação de como ele podia buscar prazer com o corpo dele sem ter paranoia, né? Podia continuar ouvindo rock and roll, podia continuar vestindo preto, podia continuar do jeito que quisesse e podia estar buscando as suas práticas sexuais do jeito que quisesse também. Então, essa paranoia, Foucault diz, isso é próprio da virilidade heterossexual tradicional. Ficar tentando se conformar com uma ética, sim, quem eu sou? Eu tenho que ser de acordo com essa identidade. Isso é próprio do heterossexual,
que vive a vida toda assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. Por quê? Não, porque o macho, ele é assim. O heterossexual normativo, ele é assim. Então, eu tenho que ser assim. Então, Foucault alerta a comunidade homossexual para isso. Cuidado para não criar um homossexual normativo, em que todos os outros têm que se conformar, em que todos os outros têm que deixar de ser quem eles são. José tem que deixar de ser José, ele tem que deixar de ser Eli, Gustavo tem que deixar de ser Gustavo, Ana tem que deixar de ser Ana, para se conformar à política de identidade da comunidade. É isso que Foucault está alertando. E aí, passando um pouquinho mais para frente, eu acho que Foucault também dá mais uma bola dentro quando ele fala que incomoda a sociedade em relação às, no que tange, no que concerne as relações homossexuais, não é a prática do ato sexual, não é o próprio ato sexual em si. São as relações afetivas desenvolvidas fora dos quadros normativos. São os elos de amizades imprevisíveis. É o potencial desconhecido. Sabe o que é? É o estilo de vida das pessoas homossexuais. O que espanta é o jeito dessas pessoas. Não é o sexo. Sabe por quê? Porque o sexo, eles nem veem. O sexo, eles nem sabem como é que é. O sexo não espanta. Não espanta porque essa hipócrita sociedade, entre quatro paredes, elas fazem coisas tão absurdas que nem a gente imagina. O que espanta não são as práticas dos atos sexuais dos homossexuais. O que espanta essa sociedadezinha heteronormativa que está aí fora é o estilo de vida dos homossexuais. Porque é um estilo de vida fora da caixinha. É um estilo de vida fora dos padrões. E aqui a gente começa a distinguir, porque tem homossexual e tem gay. Porque o homossexual para Foucault é o que se assemelha ao heterossexual. É o que cria caixinhas. É o que cria padrões. E o gay é o que tem um modo de vida que a gente vai começar a entender. Tá bom? Então, o que para Foucault espanta a sociedade não são os atos sexuais, mas é a forma de amizade. Os homossexuais, os gays, e aqui inclui toda a comunidade, as lésbicas, eles se relacionam, eles têm uma forma de amizade que os héteros, que a comunidade, que a sociedade em geral não consegue ter. Afetos que eles não conseguem ter. É disso. É esse ressentimento, é essa inveja que brota neles. E isso se transforma em raiva, isso se transforma em ódio, isso se transforma em violência. E eles reagem assim. É só assim que eles conseguem reagir. Porque eles não conseguem se tocar, eles não conseguem se abraçar, eles não conseguem se amar, eles não conseguem sorrir, eles não conseguem serem exuberantes, eles não conseguem vestir roupas, eles não conseguem... É o estilo de... Vocês percebem? Eles são muito padronizados, eles são muito normalizados. Eles não conseguem sair do padrão. É impressionante como a heteronormatividade se espanta com a comunidade. Se espanta. Porque o batom é brilhoso demais, a sombra é brilhosa demais, o cílio é gigante demais, entendeu? O cabelo não devia ser assim, é tudo muito fora da realidade que eles conseguem ter na imaginação pequenininha que eles têm.
pequenininha. É essa a reflexão que Foucault tem. E aí, Foucault também tem uma conclusão muito, muito importante. Os movimentos sociais transformaram as nossas vidas. Entre parênteses, não os partidos políticos. A gente vai ter uma crítica agora aos partidos políticos. Os movimentos sociais, as comunidades transformaram as nossas vidas, como as sociedades foram incapazes de transformar. Pensem vocês, desde a década de 80, que tem muita gente novinha no grupo, mas desde a década de 80, gente, a primeira parada gay em Goiânia tinha 11 pessoas e um trio elétrico. Elke Maravilha estava lá, linda e maravilhosa, e tinha 12 pessoas no chão. Acreditem se quiser. Isso na década de 90. Hoje, em São Paulo, são milhões de pessoas. Isso é surreal. É isso que Foucault está dizendo. Os movimentos sociais LGBTQI+, transformaram gerações de pessoas. Isso é inegável. Mentes e mentalidades, ações e atitudes foram alteradas, por mais que ainda tenhamos linchamentos e mortes de trans e travestis neste país hediondo, mentes e mentalidades foram alteradas. Pais, netos, filhos, hoje discutem coisas que não discutiriam, assistem coisas que não assistiriam. É impressionante. Esses dias eu estava vendo com minha esposa Sex Education. Você vê, assim, 2 temporadas, o que a minha geração foi incapaz de discutir por 10 anos entre pais e filhos. Então, o que esses movimentos conseguiram, e não os partidos políticos, é inegável. Então, é isso que Foucault está dizendo. Isso é mudança cultural. Isso é mudança cultural. E não foi fazendo livro gay, não foi fazendo música gay, foi mudando forma de vida, foi alterando o jeito de ser, foi alterando a filosofia da cabeça das pessoas. Vamos para o outro texto, já encerrando, acho que esse é o último texto. Escolha sexual, ato sexual. Então, o comportamento sexual, ele não é somente a superposição de desejo originário de instintos naturais com leis permissivas e restritivas, né? Muita gente acha que é isso. Comportamento sexual é o desejo que está dentro de mim, uma coisa meio natural, com um trem lá dentro, e aí uma lei que pode, não pode, eu junto as duas coisas, e aí tá lá. O comportamento sexual é isso. Não. Para Foucault, o comportamento sexual também é a consciência do que se faz, da maneira como se vive, a experiência do que se fez, o valor que se atribuiu a isso, gente. Por isso que eu brinquei com vocês. Vamos... né, tem que fechar a câmera, né? Aí a parte da jornada, eu volto lá. Então, a consciência do que se faz, da maneira como se vive essa experiência, o valor que se atribuiu a ela. Então, as práticas sexuais que nós temos hoje, qual a consciência que nós criamos dela? De que maneira nós vivemos essa experiência sexual? Que valor nós atribuímos a essa experiência? E aí Foucault traz essa ideia muito, muito sagaz. A consciência da homossexualidade, ela vai além da experiência individual. E compreende o sentimento de pertencer a um grupo em particular, com certeza. No entanto, ela muda com o tempo e com o lugar. A consciência da homossexualidade, porque o questionamento do repórter nesse ponto é o seguinte, mas Foucault, a consciência da homossexualidade, ela não pertence a um grupo, não existe uma classe, não podemos dizer que tem uma classe, o homossexual não pertence a um grupo, assim como o operário não pertence a uma classe de trabalhadores. E Foucault vai dizer, claro, né, a consciência da homossexualidade, ela
transcende a experiência individual, com certeza. Mas você tem que levar em consideração o tempo e o lugar em que isso aconteceu. E aí ele dá uma série de exemplos. Ele diz, a consciência da homossexualidade, ela já foi a consciência de uma sociedade secreta. E aí aquele exemplo que eu dei para vocês das mulheres, né? Já foi a consciência de uma raça maldita. Já foi a consciência de uma fração da humanidade privilegiada. Tem comunidades em que o homossexual é o sagrado, o iluminado, aquele que recebe de Deus, do divino, as mensagens, as informações, aquilo que vem do transcendente, do alto. Já foi também fração da humanidade perseguida. E atualmente, Foucault diz, tenta-se modelar certa consciência da classe homossexual seguindo um modelo político. E para Foucault isso não vai prosperar. Ele está na década de 80 falando isso, e até hoje partidos políticos tentam cooptar os movimentos LGBTQI+, os movimentos que têm esse cunho, os cunhos sexuais, e Foucault diz, não vai prosperar. Não vai prosperar porque os homossexuais não constituem uma classe sexual como organização econômica. Agora eu chego nesse ponto. Por que não constitui? E aí eu coloco uma crítica que eu venho desenvolvendo com um colega, professor de filosofia também. Por que os homossexuais não constituem uma classe política de organização econômica? E aí, nesse texto, Foucault também diz liberdade de escolha sexual e não de ato sexual. Atos como estupro e zoofilia são ridículos de serem mencionados para serem defendidos. Então, consciência de liberdade de escolha sexual e não de ato sexual. Porque na escolha está implicada a liberdade de expressão. E mais, liberdade ou não de manifestar essa expressão. Tá? Então, para Foucault, dizer ou não dizer aquilo que se é. Os movimentos não são obrigados, não devem obrigar as pessoas a expressarem as suas escolhas sexuais. Por quê? Porque para Foucault, a visibilidade é uma armadilha. Né? Já comentei isso com vocês. Nós estamos num jogo. Em determinadas horas, em determinados momentos, não é interessante que as pessoas saibam a sexualidade de vocês, porque elas podem estar preparando uma armadilha para vocês. Elas podem estar preparando um engodo para vocês. Elas podem estar condenando vocês se vocês se colocarem nesse ponto. Então, é interessante que vocês saibam jogar. E aqui o Foucault também estabelece uma crítica aos movimentos sociais, como os movimentos LGBTQI+. Vai dizer, são movimentos tímidos, são movimentos que buscam apenas a tolerância, enquanto tem que avançar para questões como que lugar ocupam para o indivíduo em certa sociedade a escolha sexual, o comportamento sexual e os efeitos das relações sexuais entre as pessoas. Não só aumentar a liberalidade das leis, mas colocar questões mais vastas e mais profundas sobre o papel estratégico que desempenham as relações sexuais entre as pessoas. Não se limitar somente à liberalização das leis relativas à escolha sexual do indivíduo, mas incitar a sociedade a repensar os seus pressupostos em matéria de sexualidade. E aí Foucault arremata: não quero desincentivar a invenção. Não quero que os homossexuais deixem de acreditar que são eles que devem regular suas próprias relações, descobrindo que cabe à sua situação individual. Ele dá essa resposta quando o repórter questiona Foucault, e para onde os homossexuais devem avançar? Qual o objetivo que os homossexuais devem ter? O que o grupo de homossexuais devem buscar?
E o Foucault diz, olha, se eu dou uma resposta, eu vou desincentivar a invenção. E não me cabe fazer isso. Se tem um grupo que é criativo hoje na nossa sociedade, é o grupo dos homossexuais, é o grupo da comunidade gay, é o grupo da comunidade LGBTQI+. E se a gente ficar criando objetivos para eles, a gente, que o Foucault fala, os pensadores, a academia, os sábios, né, os experts. Se a gente ficar criando determinações, a gente vai desincentivar a invenção. Então, cabe muito mais a essa comunidade construir as suas próprias relações, construir a sua própria, o seu próprio amanhã, e não Foucault ou qualquer outro ficar dizendo o que deve fazer e o que não deve fazer. Nas relações... aí Foucault vai fazer um comparativo ainda nesse texto, muito curioso, e muito... Eu acho engraçado, né, gente? Revelo aqui para vocês, mas muito curioso. Foucault vai dizer o seguinte: nas relações sexuais... ele faz os dois, né? Tanto o repórter quanto ele. Vai dizer o seguinte: nas relações heterossexuais, toda a expectativa, toda a energia é canalizada na conquista, e nas relações homossexuais, toda a energia é canalizada depois do coito, depois do gozo. Então, a imagem na relação heterossexual é a imagem de subindo a escada, assim, porque você está chegando para encontrar a pessoa amada, e na relação homossexual, a imagem é chamando o táxi para o amante. Os dois fazem essa contraposição. Por quê? Porque na relação heterossexual, você gasta toda a sua energia para conquistar. Então, toda a literatura e todo... Aí eu acho que a gente tem que fazer uma nova pesquisa para ver se é assim, tá? Eu acho que ainda vai lá, viu? Depois a gente pode ver cá entre nós, no bate-papo, se é assim. Então, de acordo na conversa dos dois, de acordo com os autores, é assim. Nas relações heterossexuais, há todo um esforço para você, no envolvimento, no envolvimento prévio, até encontrar. Aí você encontra, tem a relação sexual, acabou. No homossexual, você encontra, tem a relação e depois fica sofrendo porque acabou. Então, toda a energia é gasta depois, na lembrança. Então, você chega a perguntar o nome só depois, eles têm essa brincadeira. O sexo rola muito facilmente na relação homossexual, enquanto na relação heterossexual demora a acontecer. Tem todo um desgaste, né, todo um gasto de energia para a relação sexual acontecer, enquanto na relação sexual a primeira coisa é a prática sexual, para depois ficar... depois acontece a separação e fica desgastado na lembrança. E aí Foucault vai dizer, por causa disso, é porque, por causa do ato sexual na homossexualidade ser tão fácil e tão acessível, que corre o risco de se tornar rapidamente maçante. Então, o problema nas relações homossexuais é o que se pode fazer para se proteger do acesso à tristeza. A tristeza que vem logo após a relação, logo após o gozo. Porque os homossexuais, eles têm uma relação uma prática sexual muito rápida, um gozo muito rápido, sem afeto, e depois resta a lembrança, mas resta a lembrar na solidão.
E aí fica a tristeza. Por isso, Foucault opta pelo sadomasoquismo, né? E o sadomasoquismo enquanto uma relação mítica, não uma relação de quem sofre e quem inflige o sofrimento, mas uma relação como um jogo de xadrez para o Foucault. O sadomasoquismo, você nunca sabe quem vai ganhar e quem vai perder. É uma relação entre um mestre e uma autoridade, e nesse jogo, bem, é um jogo, né? É um jogo de xadrez, então é minimamente interessante enquanto um jogo, e não para ver se ele foge desses acessos de tristeza das relações homossexuais, que ele fala que é muito, muito fácil. E aí agora a gente vai para uma distinção entre a homossexualidade e o modo de vida gay. Foucault vai dizer, essas categorias homossexuais e homossexualidade têm uma dialética ambígua, porque ora vai servir para patologizar, ora para reivindicar direito. Então, dependendo de onde você estiver, de onde for colocado, você vai ser adoentado por essa categoria, ou você vai conseguir um direito reivindicado por ela. Então, Foucault vai dizer essa colocação. Então, e aí, conforme o lugar, né, você tem que saber jogar, né? O que a gente vem falando desde já 2 aulas. E a homossexualidade, ela tem que ser vista não como uma forma de desejo, mas como algo de desejável. E aí lá a gente leva para o modo de vida gay. Então, desejar um mundo onde essas relações sejam possíveis, do que simplesmente ter o desejo de uma relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Tá? Foucault vai dizer isso. Está entre aspas, é porque é uma fala do Foucault. Então, a homossexualidade não somente como uma relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo, mas como um mundo onde essas relações sejam possíveis enquanto um modo de vida gay. E aí a gente faz essa comparação aqui, que é a seguinte: o que é não ser gay? E Foucault coloca nesses termos. Como vou poder limitar os efeitos de minha escolha sexual de tal maneira que minha vida não mude em nada? Então, para ele é assim. Como que eu escolho? Como que eu faço uma escolha sexual em que a minha vida não muda mais nada? Então, isso não é ser gay para Foucault. Entendeu? Ser gay para Foucault é ter uma condição de mudança constante. Olha a frase de baixo. Ser gay é preciso usar sua sexualidade para descobrir, inventar novas relações. Ser gay é estar em devir. E para responder a sua pergunta, eu acrescentaria que não se deve ser homossexual, mas obstinar-se em ser gay. É quando ele faz a distinção. Então, não temos de descobrir que somos homossexuais, nem descobrir o que isso quer dizer. Devemos antes criar um modo de vida gay, um tornar-se gay. A proposta de Foucault é essa ideia de sempre estar mudando, sempre um constante devir. Então, se a gente se coloca uma postura sexual, uma escolha sexual, em que a gente vai passar o resto da vida sendo a mesma pessoa, praticando as mesmas coisas na cama, tendo as mesmas posturas com os nossos parceiros sexuais, Foucault vai dizer, isso não é ser gay. Você pode estar sendo homossexual, bissexual, trissexual, o que você quiser. Mas gay você não está sendo. Você não está mudando. Ser gay é você se colocar numa postura em que a sua sexualidade te permite se transformar. Te permite se inventar e se reinventar. Te permite, na hora que você for transar com uma pessoa, você não ser a mesma pessoa que você foi na última transa. Você está percebendo? É você experimentar uma outra pessoa que você ainda não foi.
É você ser uma pessoa que você ainda não experimentou. Isso é ser gay para Foucault. É você ter essa capacidade de ser diferente daquilo que você até hoje já foi. É você conseguir se transformar e experimentar um eu que você até hoje não experimentou. E dessa forma você vai produzir um prazer que até hoje você não conseguiu produzir. E aí você vai ser alguém que você não conseguiu ser. Você vai fazer na outra pessoa algo que você não conseguiu fazer. E essa pessoa vai sentir algo que ela não conseguiu sentir. Essa é a transformação cultural, essa é a transformação pessoal, e isso nunca para em Foucault. Então, na próxima, outra coisa. E isso é uma transformação constante, é uma construção constante. Ok? Então, o estilo de vida gay valoriza não só as práticas sexuais, mas as relações de afeição, as relações de amor, as relações de carinho, as relações de cuidado, as redes de apoio, em que cada nó é uma pessoa sustentando a outra com afeto. É uma capacidade, o modo de vida gay é uma capacidade que a gente tem de reinventar nós mesmos, reconstruindo tudo aquilo que nos cerca. Eu não quero, recuso-me, sobretudo, a ser identificado, a ser localizado pelo poder. Porque as políticas de identidade, elas vão dar margem para o poder localizar a gente. E aí, o que o poder faz com a gente? Aí que está o perigo. Então, estilos de vida, para Foucault, são mais interessantes do que políticas de identidade. Porque o estilo de vida te dá margem para você ser você. E ser você te permite evoluir, transformar, ser amanhã o que você não é hoje e aquilo que você não foi ontem. Política de identidade, às vezes, vai construir margens muito fortes, muito sólidas, das quais você não vai conseguir lidar, com as quais você não vai conseguir sair. Ok? Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Vou parar a gravação.